Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 5 de janeiro de 2023. São 19 horas. E dessa vocês vão gostar. Autor de tweets contra Lula, o general golpista Vilas Boas foi a todas as posses dos novos comandantes das Forças Armadas. O autor de postagens do Twitter contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso é o que diz o Estadão, o ex-comandante do Exército Eduardo Vilas Boas completou nesta quinta-feira, dia 5, o circuito beijamão dos novos comandantes gerais das Forças Armadas. Eles foram indicados por Lula. O antigo comandante do Exército compareceu a todas as cerimônias, a despeito de parte de seus seguidores não reconhecerem a eleição de Lula e clamarem por uma intervenção militar. Você se lembra dele? Não se lembra? Muito bem, era abril de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal ia julgar um pedido de habeas corpus preventivo para o Lula, para ele não ser preso, porque ele não tinha trânsito em julgado de sua condenação na Lava Jato. E esse comandante, pouco antes da decisão do STF, da votação no STF, ele foi ao Twitter, e ele era comandante do Exército, ele foi ao Twitter e ameaçou o STF caso concedesse o habeas corpus para o Lula. E um dos ministros, ou melhor, uma das ministras do STF, a ministra Rosa Weber, que hoje preside o tribunal, ela mudou o entendimento que ela sempre teve a respeito da prisão em segunda instância e votou a favor da prisão em segunda instância. E com essa decisão, ela simplesmente mandou o Lula para a cadeia sob ameaça desse general golpista Vilas Boas, que vem dando declarações golpistas há muito tempo. E agora, em cadeira de rodas e com aparelhos que facilitam sua respiração, ele circulou ao lado da esposa, Cida, no Clube Naval e foi tietado por militares e trocou cumprimentos com autoridades como o novo comandante da Marinha, almirante Marco Sampaio Olsen, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Na terça-feira, dia 2, Vilas Boas foi à base aérea de Brasília assistir à passagem de comando do brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior para o atual comandante brigadeiro Marcelo Cânitz Damasceno. A primeira aparição foi na passagem de comando do Exército em 31 de dezembro e na ocasião o general Júlio César Arruda recebeu o comando do general Marco Antônio Freire Gomes. Tradicionalmente, ex-comandantes das forças e ex-ministros da Defesa são homenageados com posição de destaque ao lado das autoridades e dos oficiais generais de 4 estrelas. Está aqui o dito cujo. No quartel-general do Exército, Vilas Boas ficou posicionado ao lado de Edson Leal Pujol, que o sucedeu nos primeiros anos do governo Bolsonaro e seria demitido pelo presidente na maior crise militar do governo passado. Após entregar o comando em 2019, Vilas Boas ganhou um cargo de assessor especial no Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi remunerado até 2022, quando caiu após a imprensa questionar o Palácio do Planalto sobre as funções que ele desempenhava, que eram basicamente nenhuma função. Vilas Boas foi comandante-geral do Exército de 2015 a 2019
tendo sido escolhido pela ex-presidente Dilma e mantido por Michel Temer. Em 2018, ele usou o Twitter para publicar uma mensagem de cobrança de resposta à impunidade, às vésperas de o STF julgar um recurso da defesa de Lula que acabou sendo negado. Dias depois, o petista seria preso na Operação Lava Jato, acusado de corrupção. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando bem no país. Bom, o fato é o seguinte, minha amiga, meu amigo, é que esse sujeito, ele ameaçou o STF e uma das ministras mudou o seu entendimento favorável ao habeas corpus para o Lula, porque, na verdade, o que ela votou foi o habeas corpus para o Lula, mas ela teria que conceder porque o Lula não tinha condenação transitada em julgado, apesar de que o STF havia mudado o entendimento para permitir a prisão em segunda instância. Ela mudou o entendimento dela, muita gente diz, porque ficou com medo das ameaças desse general. E, na verdade, também como o almirante Olsen, aí, que o Marco Sampaio Olsen, que agora assumiu o comando da Marinha, e foi hoje nessa cerimônia de posse dele como comandante da Marinha, esse Olsen jurou lealdade ao governo Lula. E esse general foi prestigiar uma cerimônia que rende homenagens, se submete ao governo Lula. Esses generais, todos que tomaram posse, juraram lealdade ao governo Lula. E isso significa o quê? Que um por um, os generais vão pulando no barco de Lula e pulando para dentro do barco de Lula, pulando fora do barco de Bolsonaro, que agora, caso você não saiba, minha amiga, entre os generais, entre os militares, o Bolsonaro está sendo chamado, sabe como? De capitão fujão. E é aquela história, não é? Os rumos da história, eles são inexoráveis. As coisas erradas acabam dando errado para quem as comete. E o Bolsonaro posta vídeo em loja de família que financiou ato golpista nos Estados Unidos. Segundo está sendo dito, o Bolsonaro ele está se aproximando agora dos golpistas norte-americanos. Então agora é um golpista internacional, né? Muito provavelmente eles vão fazer algum acordo de cooperação golpista entre os países. E o PL não vai pagar o aluguel da mansão de Bolsonaro em Brasília e oferece salário para Michele. Mas é bom avisar que o PL ele não vai ter que gastar dinheiro nenhum, porque essa dupla aqui, para o Brasil, não volta mais. Diz a matéria que o PL desistiu de arcar com os custos do aluguel de uma mansão para o ex-presidente Jair Bolsonaro morar com a família. Inicialmente, a legenda havia se comprometido a bancar as despesas de locação do Bolsonaro, numa região nobre de Brasília, uma mansão. No entanto, o bloqueio de contas submetido ao partido fez o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, rever os moldes da ajuda de custo ao ex-presidente. Eles podem ficar tranquilos, porque esse cara não volta mais ao Brasil, e se é uma coisa que não falta para ele, é dinheiro. Pode faltar vergonha na cara, decência, humanidade, responsabilidade, mas dinheiro não falta. E no valor econômico, o governo de São Paulo vai manter, após muita pressão, vai manter as câmeras nas fardas da PM. Num primeiro momento, diz Tarcísio, e as associações, as entidades de direitos humanos ficaram muito preocupadas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira que vai manter as câmeras corporais na farda dos militares. O assunto voltou à tona após o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmar em entrevista a uma rádio nesta quarta-feira que poderá rever o programa. Nesse primeiro momento, a gente não vai fazer alteração alguma no programa das câmeras.
a gente está entendendo que trouxe segurança para a sociedade. Vamos ver se ele mantém isso, mas essa é uma decisão francamente contrária a Bolsonaro, que não queria essa política. E o Lula sobre a reunião ministerial com os 37 ministros que acontece amanhã. Diz que a reunião só tem horário para começar. Para terminar, eles vão até quando tiver que ir. E Lula disse que a primeira reunião ministerial do governo, marcada para as 9h30 desta sexta-feira, as primeiras horas da manhã, no Palácio Planalto, só tem horário para começar. Está aqui o tweet da equipe do Lula, evidentemente não foi ele que escreveu. A agenda do presidente da República no dia 6 de janeiro. Reunião ministerial. Só tem horário para começar. Equipe Lula. E o governo Lula extingue programa Passatempo, pilotado por Michele Bolsonaro. Inventaram lá um programa para ela se distrair, que custa uma nota preta e, evidentemente, o Lula extinguiu. Decreto que estabelece nova estrutura da Casa Civil suprime secretaria responsável pelo Pátria Voluntária. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva extinguiu Pátria Voluntária, programa pilotado por Michele. Desde 2019, a ação era coordenada pela Secretaria Executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, abrigada na Casa Civil. E aí está o passatempo da Michele. Sem a Michele não tem sentido, então foi eliminado. E o filho de José Dirceu vai liderar a bancada do PT na Câmara até 2025. Depois de muitas negociações, o PT escolheu o deputado Zeca Dirceu como líder do partido na Câmara até o início de 2025. A partir daí, ele passará o bastão para Lindbergh Farias, que ficará até 2026 nesse posto. A escolha ocorreu após um embate entre diferentes alas do partido de Lula. E aqui queremos fugir de dogmas na economia, diz ministro da Casa Civil. Rui Costa diz que determinação de Lula é ampliar a possibilidade de investimento e não há razão para o mercado se preocupar. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira ao jornal Valor Econômico que o governo Lula fugirá de dogmas ao tratar da economia, seja à esquerda ou à direita. E anfitrião de Bolsonaro, o lutador José Aldo, teve viagens a Brasília pagas pelo Palácio do Planalto. Olha que maravilha, né? O Bolsonaro está lá, hospedado na casa dele, coisa e tal. E o anfitrião de Bolsonaro, em Orlando, nos Estados Unidos, o ex-lutador de MMA, José Aldo, teve viagens a Brasília bancadas pelo governo federal. Uma delas para um encontro marcado com urgência pelo próprio Bolsonaro. José Aldo recebeu R$ 845 a título de diárias para 2 compromissos. Em 5 de agosto de 2020, quando Bolsonaro chegou ao cercadinho acompanhado do então lutador do UFC, e no mesmo dia os dois posaram para fotos juntos do senador Flávio Bolsonaro e do então secretário especial do esporte, Marcelo Magalhães. Em 19 de janeiro de 2021, desta vez para uma audiência solicitada por Bolsonaro, novamente a solicitação de viagem aparece como urgente. Nunca se descobriu o que é que havia de urgência. O fato é que farra com o dinheiro público, nunca mais. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta nesta sexta-feira, às 8 da manhã, com primeiras notícias. Um abraço para todo mundo.